este comportamento do senhor engenheiro José Sócrates. Vítor Gonçalves, boa tarde. Ao longo da manhã, aí no Congresso de Matosinhos, voltou a ser sublinhado aquilo que diferencia o PS e o PSD e foi também evidente o apoio dos socialistas a José Sócrates. Justamente, Fátima, o sentimento de unidade no líder socialista existe neste Congresso. Poderá haver algumas críticas, mas serão feitas em surdina, em tom baixo. Haverá alguns silêncios que não se escutarão aqui. Na verdade, o protagonista desta manhã foi Manuel Alegre. Ele foi o candidato deputado do PS nas últimas presidenciais. Nos últimos 3 anos ele manteve-se em silêncio e hoje veio aqui dar um abraço especial a José Sócrates. Mas já lá vamos, para já vamos escutar António Vitorino, é um dos homens mais influentes no Partido Socialista e está a discursar neste momento. O diálogo democrático à substituição de um líder de um outro partido. E como devem calcular, se tivéssemos querido enverdar por esse caminho, ocasiões não nos teriam faltado. O José Sócrates ontem recordou a sucessão de 5 líderes em 6 anos no principal partido da oposição. Mas sejamos claros, o PS nunca colocou a liberdade de cada partido escolher os seus líderes. Por respeito para com esses líderes, por respeito para com os portugueses que militam nos outros partidos. E o que nos separa dessa linha de conduta não é apenas problema de respeito pela diferença. É um problema de cultura democrática. É um problema de não ingerência nos assuntos internos dos outros partidos. Os socialistas já se encarregaram de dar a resposta a esta provocação. Mas é bom que este Congresso reafirme o que é óbvio para que o país inteiro fique a saber. Os portugueses podem confiar que o PS não se deixa nem nunca se deixará colonizar. Estas primeiras palavras de António Vitorino neste Congresso do Partido Socialista. Dizia há pouco que um dos protagonistas desta manhã foi Manuel Alegre. Ele, que é um eterno crítico dentro do partido, veio aqui dizer que num momento de dificuldade, num momento em que o PS prepara para um combate eleitoral bastante difícil, todos devem estar unidos. No momento em que Alegre entrou neste Congresso, ele teve um cumprimento especial ao secretário-geral do Partido Socialista, com quem teve vários combates no passado, nomeadamente na corrida para a eleição de secretário-geral. Esse foi um momento registado pelas câmaras da RTP. Está José Sócrates e Manuel Alegre. Duas pessoas que dentro do Partido Socialista nem sempre pensaram da mesma maneira e hoje estão juntos numa altura em que o PS se prepara para as eleições legislativas antecipadas, que se antecipam, que provavelmente serão bastante difíceis para o Partido Socialista. Vamos ver a intervenção de Manuel Alegre. O Partido Socialista não tem medo de eleições. Aos que julgam que já estamos derrotados, eu digo o que costumava dizer o nosso camarada Salgado Zanha: só é vencido quem desiste de lutar. Nós não desistimos, nós não viramos a cara à luta, nós estamos aqui para lutar. Não ponham foguetes antes da festa, porque nós estamos aqui para vencer. O PSD continua a acreditar na fábula das abelhas, segundo a qual os indivíduos lutantes por seus interesses pessoais contribuem para o interesse geral. O PSD ignora que, como disse alguém, o egoísmo não tem utilidade social. Agora, meus amigos, eu acho que isto é uma hora que exige uma cultura de compromisso e de negociação. Agora todos falam de consenso, mas quando José Sócrates, sozinho, apelou ao consenso, ninguém respondeu. Ninguém apresentou uma alternativa. Havia uma solução, negociada com o Banco Central Europeu, negociada com a Comissão Europeia e com o Conselho Europeu. Podia-se gostar, podia-se não gostar, podia-se discordar, podia ser boa, podia não ser. Mas ninguém respondeu ao apelo ao consenso. Ninguém apresentou uma alternativa e o PSD disse que a sua posição era irredutível. O Partido Socialista tem que se abrir, tem que saber compreender a geração Arrasca, ou as várias gerações Arrascas, tem que saber enquadrá-los e integrá-los, tem que saber ouvir.
porque os partidos existem para a sociedade, não por si mesmos. E ao longo desta manhã, outros rostos passaram por este púlpito. Um deles foi António Costa, vamos escutar mais à frente para já Luís. Vamos perceber o que é que Pedro Silva Pereira, um dos homens mais próximos de José Sócrates, pensa do atual momento político. Exatamente, tenho comigo Pedro Silva Pereira. Nos últimos dias e sobretudo nas últimas horas temos assistido a muitos apelos ao compromisso. Do seu ponto de vista, quem é que deve solucionar esse necessário acordo para concretizar a ajuda externa? Bom, como os portugueses sabem, o Governo e o Partido Socialista estiveram sempre disponíveis para o diálogo e para o compromisso. Foi assim no início da legislatura, foi assim na preparação dos instrumentos para a governação e foi assim agora com o Programa de Estabilidade e Crescimento, com o PS e o Governo a pedirem diálogo e compromisso e o PSD a declarar-se irredutível. Portanto, só não existiu o diálogo que nos permitiria evitar esta situação do pedido de ajuda externa. Mas isso é passado. E agora? Porque o PSD esteve irredutível. E, portanto, da parte do Partido Socialista e do Governo, os portugueses contarão com a mesma disponibilidade para o entendimento. Gostava em saber se da parte daqueles que estiveram irredutíveis há uma evolução no sentido do compromisso. Mas quem é que vai dar o primeiro passo? É o Governo ou deve ser o Presidente da República? Não, o Governo já iniciou o procedimento junto às instituições europeias e como o Primeiro-Ministro já teve a ocasião de dar conta aos portugueses, solicitou já ao Sr. Presidente da República que efetuasse as diligências que considerasse necessárias junto dos outros partidos políticos. Agora o diálogo vai-se iniciar com as instituições europeias e também elas conhecem, com o PSD. Elas conhecem a situação política portuguesa e elas também têm que dizer o que é que consideram necessário e suficiente para que possam aceitar os compromissos de Portugal, porque elas sabem também que esta crise política quando é que se inicia o diálogo com o PSD? Transformou o Governo num Governo de gestão. Portanto, isso vai depender agora do quadro do diálogo com as instituições europeias. E quando é que começa essa negociação com a Comissão Europeia? Bom, isso começa já na próxima segunda-feira. Nós tivemos uma boa receptividade das instituições europeias para uma resposta célere e no ECOFIN já ficou definido que o ponto de partida para essa negociação é o Programa de Estabilidade e Crescimento que o Governo apresentou e que as instituições europeias tinham considerado um bom programa, um programa suficiente, capaz de devolver a confiança na nossa economia aos mercados internacionais e, portanto, nós partimos para essa negociação com a determinação de procurar que ela signifique um programa de ajuda externa com o menor custo possível para os portugueses. Sendo que, no entanto, deixa de ser uma ironia que os portugueses vão ter que julgar nas próximas eleições. Se nós estamos nesta crise política para sairmos dela com um programa de maior austeridade e de maior exigência para os portugueses, de facto é preciso perguntar ao PSD para que é que valeu esta crise. Qual é o prazo, para terminar, qual é o prazo para o entendimento? Meados de maio? Bom, meados de maio é a data indicativa que o ECOFIN definiu, porque é importante que essa assistência financeira se concretize tão rápido quanto possível, uma vez decidida que ela aconteça tão rápido quanto possível e, portanto, no horizonte de maio é a data indicativa definida pelo ECOFIN. Muito obrigada, Pedro Silva Pereira. Resta saber se a linguagem dura própria de campanha eleitoral, até que ponto é que pode facilitar ou dificultar este necessário entendimento. Um entendimento a que muitos têm apelado nos últimos dias e a que os dirigentes socialistas também responderam ao longo desta manhã, Daniela. Exatamente, tem-se falado de compromisso. Aliás, Manuel Alegre disse mesmo que esta é a hora do compromisso e foi esse apelo que 47 personalidades assinaram numa carta conhecida hoje, pedindo um compromisso nacional antes e depois das eleições, que marcou também a manhã e o tema das conversas. E os dirigentes socialistas receberam com muito bem esse apelo vindo de 47 personalidades. Já quase todos leram o manifesto e o apelo ao entendimento entre as várias forças políticas. Ninguém vai em sentido contrário. É uma obrigação nacional, dizem, mas reconhecem dificuldades. O Partido Socialista sempre manifestou a sua disponibilidade para dialogar, para negociar e para fazer compromissos. Aliás, se tivesse havido resposta positiva dos outros partidos políticos e designadamente por parte do PSD, nós estaríamos a viver agora esta crise política. Neste momento, o
consenso também é importante para a negociação com o FMI. É por isso que eu não entendo, não devem ser verdadeiras, notícias que hoje aí também o mesmo jornal veiculava, de que o líder do PSD quer reservar uma parte de uma margem de manobra na negociação que vai agora ser travada. Sócrates é um líder que tem sentido da responsabilidade, tem sentido patriótico e tem total flexibilidade, como se viu ao longo destes tempos, para assumir aquilo que é preciso. É preciso chegar a um acordo, ninguém o nega. Resta saber se é o governo que deve procurar negociar com a oposição. Os socialistas pedem o envolvimento do presidente, mas há também quem o critique. O Presidente da República tem um papel determinante como magistrado supremo da nação e, de facto, nos últimos tempos, relativamente à necessidade de forçar diálogo entre os parceiros sociais e entre os protagonistas políticos, não tem sido tão eficaz como seria desejável. O que tenho a certeza é que têm que se entender. O Presidente da República, o Governo de Gestão e os partidos políticos com responsabilidades nacionais têm que se entender e têm que o fazer até 15 de maio. Porque não se trata de brincar à política, trata-se de resolver uma questão que tem que ser resolvida. Nós temos consciência, todos nós, que temos que promover entendimentos e consensos na vida política portuguesa, que há horas para conflituar e há horas para promover compromissos. E haverá momentos de compromisso, quer antes das eleições, uma vez que temos que falar uns com os outros a propósito da questão da ajuda externa, quer depois das eleições em função do quadro parlamentar que venha a resultar dos resultados eleitorais. No pós-eleições, também todos de acordo com a posição defendida no manifesto, é preciso encontrar um governo maioritário. Reações socialistas a um manifesto que está paralelamente a marcar este Congresso, um Congresso onde, ao nível das declarações, ficou também marcado pela intervenção de António Costa, um peso pesado do Partido Socialista, que manifestou aqui o total apoio do partido à liderança de José Sócrates. António Costa garante que o PS está determinado a atacar a dívida e o déficit e pronto para eleições ao lado de José Sócrates. O PS não é o partido de um só homem, mas também não é o partido de um homem só. É um partido de um líder que conta com todo o partido, com todos os seus militantes, com todos os seus dirigentes, para enfrentarmos e vencermos as batalhas que temos pela frente. António Costa, em nome da moção de José Sócrates, acusa o PSD de não saber ser responsável na oposição e de esconder o que quer para o país. Costa usa a literatura infantil para lançar a acusação. Nós hoje sabemos bem aquilo que não sabíamos quando éramos crianças. É que o lobo mau pode-se disfarçar da vozinha, mas é o lobo mau. E isso nós sabemos hoje e não nos deixam enganar e não fazemos de capuchinho vermelho. O autarca de Lisboa aproveitou para anunciar a despedida do Secretariado Nacional. Abandona o órgão do partido por força dos estatutos. Uma ressalva para mostrar que não deixa o PS. Caro Zé, querias saber se estamos contigo? Estamos contigo! Conta connosco! Vamos defender Portugal! Vamos construir o futuro! Viva o PS! Viva Portugal! Se dúvidas houvesse, António Costa, sempre apontado como sucessor de José Sócrates, quis deixar bem claro que está ao lado do secretário-geral. E como dissemos há pouco, um dos protagonistas desta manhã foi Manuel Alegre. Ele quebrou um silêncio de 3 meses para vir aqui dirigir-se aos socialistas. Ricardo, parece-te que Manuel Alegre é a lança de José Sócrates para conquistar votos à esquerda? É uma das lanças, juntamente com a inclusão de Ferro Rodrigues, igualmente nas listas do Partido Socialista por Lisboa, na presença aqui de Vital Moreira, que foi cabeça de lista do PS nas eleições europeias. José Sócrates está a tocar a rebate, quer todos e quer sobretudo figuras do Partido Socialista que sejam apelativas para o eleitorado à esquerda. Sócrates tem, mais uma vez, medo de que haja uma fuga de votos para o Bloco de Esquerda e para o Partido Comunista, tendo em conta o descontentamento perante estes pacotes de austeridade. De que modo é que os apelos como aquele que vimos esta manhã nas páginas dos jornais de um grupo de personalidades da vida política e social
social portuguesa estão a fazer para que haja um compromisso entre os principais partidos, vai ter reflexo nas intervenções aqui no Congresso? É um apelo importante, sobretudo no momento em que estamos também em plena campanha eleitoral. Isto aqui, para além de um Congresso, é também um comício. As reações do PSD a este Congresso são também verdadeiramente comícios. E, portanto, há aqui dois patamares. Há o patamar da negociação que vai ter que ser feita dentro de gabinetes, eventualmente na Comissão Parlamentar, onde há interlocutores válidos, e este apelo dirige sobretudo para aí, até para dar espaço depois a esta escalada de acusações entre os principais partidos, tendo em conta a necessidade de diferenciar as suas propostas para essas eleições de 5 de junho. Muito obrigado. Este facto, pegando nas palavras de Jorge Pinto, um Congresso que decorre numa situação algo paradoxal. Por um lado, o Partido Socialista está em vésperas de um combate eleitoral decisivo. Por outro lado, tem que estabelecer pontos, nomeadamente com o PSD e o CDS, para alcançar um programa que será apresentado até meados de maio em Bruxelas, para que Portugal possa, de facto, obter apoio externo do Fundo de Estabilidade Europeu de Estabilização Financeira e do FMI. Maria de Fátima Araújo. O Vítor Gonçalves e toda a equipa RTP a acompanhar este Congresso Socialista que decorre em Matosinhos. O Presidente da República